Bom dia, boa tarde, boa noite, caros internautas. Hoje discutirei de um fenômeno que todos nós já o conhecemos, já passamos por este momento por muitas ocasiões. Não existe nenhum ser humano nesta face da Terra, mas nenhum ser humano mesmo que tenha um evento de tosse. Desde que nascemos, desde que na infância, passamos por muitas tosses. Tossimos porque engasgamos, tossimos por causa da gripe, da febre, da rinite, ou seja, tossimos por qualquer coisa ou cheiro que irrite as nossas vias aéreas superiores, respiratórias. Mas afinal de contas, por que tossimos? Tossimos porque queremos? Não exatamente. A tosse é um ato reflexo espontâneo, muitas vezes involuntário, mas também pode ser voluntário, que nosso corpo apresenta quando qualquer corpo estranho, seja ela um vírus, bactéria ou substâncias estranhas, como cheiro, fumaça, etc., que adentre na nossa narina, garganta e nos pulmões, com o fim único de expulsar do nosso organismo para evitar a doença. Portanto, a tosse é um mecanismo de defesa. Dessa forma, nada mais é do tosse é um mecanismo de defesa que o nosso corpo apresenta contra qualquer substâncias inalatórias, secreções, vírus, bactérias, fungos, partículas de poeira, remédios, aromas, etc., com o único objetivo de preservar a nossa saúde. Portanto, como é que se dá a tosse? A tosse é composta de 3 mecanismos básicos para ser feito. No primeiro momento, a tosse inicia-se com uma inspiração profunda, ou seja, a gente inspira, enche o peito de ar dos pulmões e mantenha fechado. Ou seja, faz uma inspiração profunda e segura. E em seguida, existe um fechamento da glote, que é essa pequena membrana que está atrás da orofaringe aqui, né? Ele fecha, aumentando a pressão intratorácica. Dessa forma, até quando em seguida faça a expiração forçada, com a abertura dessa glote, liberando a quantidade de ar pelos alvéolos até o meio ambiente. Dessa forma, as secreções que estão acumuladas aqui são expulsas pela tosse, né, mobilizando toda a secreção e eliminando para o meio externo, deixando a árvore brônquia mais limpa. E essa tosse pode atingir a incrível velocidade de 80 a 100 km por hora, segundo alguns autores. Quando a tosse é passageira, ela é benéfica. Com a tosse, uma tosse ou duas tosses, a gente sente-se aliviado, eliminando o produto estranho na nossa orofaringe. Mas, quando a tosse ela é muito persistente, mais de 3 a 21 dias, ela torna-se nociva ao nosso corpo, provocando dores no peito, nas costas, dor em peso, né? Que muitas vezes pode ser confundido com sintomas de infarto. Além disso, a tosse pode ser classificada quanto ao tempo, ou seja, tosse aguda é uma tosse recente até 21 dias, tosse crônica acima de 21 dias. E quanto ao tipo de secreção expelido, ou seja, se a tosse é seca, sem secreção, e tosse produtiva, se é transparente, amarelada ou sanguinolenta, pois isso facilita o diagnóstico e tratamento da tosse. E o mais importante, a tosse quanto à classificação, quanto à sua etiologia, quanto ao seu agente agressor. Pode ser classificado como estimulado por um agente externo, por doenças infecciosas como pneumonia, rinite, sinusite, alérgica como asma, bronquite, refluxo gastroesofágico também pode provocar tosse, e por medicamentos. Dessa forma, por agente externo, temos a poluição ambiental das fábricas que emitem fumaças, né? E principalmente também, muito importante, são os animais de estimação, como gato, cachorro, passarinho, coelho. Qualquer animal que tenha pelos pode provocar alergia nas pessoas e provocar tosse. Até inclusive perfumes, alguns perfumes que a pessoa usa pode provocar a tosse. E é o cigarro, né? A fumaça do cigarro também provocar, ou seja, qualquer substância externa que pode
adentrar nas nossas narizes, provocando tosse. Outros agentes externos, como a cândida, candura, mudança brusca de temperatura nas 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, quando existe uma mudança muito brusca de 4 estações num dia só, também pode provocar tosse por presença de poluição. Produtos químicos também podem produzir tosse, e o espinho-sol, também que as nossas donas de casa sempre usam e pode provocar tosse também. Os combustíveis como a gasolina, etanol, querosene e diesel também são fatores que quando inalados, podem provocar tosse. Outro motivo de tosse são as vestimentas que a gente usamos. As pessoas que têm alergia, que têm asma, rinite, bronquite, não poderá usar roupas de lã, né? Porque eles podem soltar fiapos de lã que podem provocar tosse, como manta de lã, cobertor de lã, etc. Bicho de pelúcia também são fatores que provocam tosse. E os tapetes em geral, cortinas, também devem ser evitados para quem tem alergia. E a tosse causada por doenças são principalmente pelas vias aéreas superiores, como os resfriados, as gripes, né? Que a gente sempre tem rinite, começa a dar coriza, começa a eliminar a secreção pelo nariz e que desce pela garganta. E isso pode provocar tosse também. Das vias aéreas superiores temos a rinite, né? Aqui temos a nariz cortado lateralmente. Quando existe uma infecção ou uma alergia ao pó poeira, esses meatos aqui, essa parte avermelhada, vão produzir secreção e vão descer para a garganta, provocando tosse. As sinusites, a mesma coisa, inflamação dos seios da face, né? As amidalites, a faringite também podem provocar tosse para presença de secreção purulenta. E as provocadas por vias aéreas inferiores, como as pneumonias, a tuberculose, né? E doenças de enfisema, DPLC e o câncer em geral. Aqui temos um raio-x de um esquema de um pulmão com caverna provocado pela presença da tuberculose. E os processos alérgicos em geral das vias aéreas superiores, como a asma e bronquite, né? A asma vai provocar quando aspirado algum desses agentes externos, provoca inflamação nos brônquios, provocando a broncoconstrição. Aqui temos um brônquio normal, em que a abertura do ar, enquanto que o orifício do ar é normal. Quando existe uma inflamação, ele provoca constrição, diminuindo o diâmetro, fechando até mais quase que totalmente o bronquíolo em casos mais graves de asma, em crises agudas, né? Isso pode provocar. E outro fator de grande importância, que muitas vezes a pessoa não percebe, são os refluxos gastroesofágicos. O que é isso? Aqui temos um desenho do estômago, aqui é o esôfago, o alimento entra por aqui. Entre o esôfago e o estômago existe uma válvula, uma pequena válvula que normalmente está fechada. Aqueles que têm refluxo gastroesofágico, essa válvula aqui está aberta, fazendo com que todo o conteúdo ácido clorídrico que está no estômago reflui para a garganta, provocando irritação e tosse. Agora, quando todos esses fatores acima não são a causa da tosse, então devemos lembrar também uma coisa muito importante, que são as causadas por medicamentos, né? Os principais medicamentos que podem causar tosse também. Então vamos elencar aqui quais são os medicamentos que podem provocar tosse. A principal medicamento é o atenolol, que é um beta-bloqueador, junto com o propranolol, que também provoca tosse, porque ele provoca broncoconstrição, ou seja, fechamento dos brônquios dos nossos pulmões, irritando a bronquia e provocando tosse. Outro medicamento que pode também provocar tosse é o captopril, o medicamento usado para pressão alta, e o enalapril. Todos os temensão pril também podem provocar tosse pela irritação na garganta, pelo aumento de bradicinina, que é uma enzima muito nociva na nossa garganta, provocando tosse. Também o lisinopril, ao mesmo efeito, como o ramipril, também remete para a pressão, né? Então,
e os outros que têm menos tosse, o perindropil e carvedilol. Ele tem menos potência de provocar tosse nas pessoas. Como também a amidarona e o metoprolol. São menos medicamentos usados para hipertensão e para arritmia, mas que tem menos potencial para provocar tosse. Então, resumindo, a tosse pode ser provocada por medicamentos chamados beta-bloqueadores, constituídos principalmente pelo propranolol, atenolol, sotalol e menos pelo carvedilol, metoprolol e pindolol. Ou bloqueadores do ECA, da pressão alta, que chama captopril, enalapril, lisinopril, perindopril. Todos esses medicamentos podem provocar tosse quando usados prolongadamente ou em altas doses. E os antiarrítmicos, como a amidarona. Agora, outra tosse muito importante é a causada pela Covid-19, que está em voga atualmente, né? Eles têm características principais, que são, normalmente a tosse é seca, sem secreção, inicialmente, com dores nas costas, pode estar apresentando febre ou não, quando tiver uma causa mais, e ainda pode ser de curta duração ou de longa duração. Dores no corpo e principalmente perda de olfato e do paladar, que é um sinal clássico, além da tosse seca e falta de ar, que são os sinais clássicos de suspeita de Covid, acompanhado com falta de ar, pode leve ou grave. Dessa forma, quando é que devo procurar um médico? Bom, quando a tosse for muito persistente, mais de 3 a 21 dias. Nesse caso, quando os sintomas tiverem tosse persistente, acompanha de febre e secreção, dores de cabeça e no corpo, fraqueza geral, falta de apetite, secreção amarelo esverdeado, secreção ou com sanguinolenta, acompanhando de falta de ar e com chiado no peito. Então, o tratamento, qual é o tratamento? O tratamento seria, no seu caso, diagnosticar e remover a causa da tosse, né? Então, primeiro, afastar e ou evitar locais poluídos, evitar contato com animais, evitar substâncias que exalem cheiros, evitar ventos e locais frios como ar-condicionado, tratar das doenças respiratórias, tratar os sintomas do refluxo, trocar os medicamentos que dão tosse, né? E principalmente procurar um médico, né? Para que ele faça todo esse diagnóstico e consiga fazer o tratamento, esclarecer o tratamento. Relembrando que a tosse, quando é muito longa, muito persistente, todas essas patologias podem ocorrer. Portanto, não procure o seu médico de confiança para fazer o diagnóstico diferencial e para poder aliviar essa tosse. E muito obrigado por todos pela assistência. Ok? Obrigado.